Boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Boa noite quem nos acompanha pelas redes sociais. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite também, vereadora Cleusa. Talvez hoje seja a nossa última reunião, né, do ano de 2024. Pauta da 20ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 20 de dezembro de 2024. Sob as bênçãos de Deus, em nome do povo melense, declaro aberta a 20ª reunião extraordinária do ano de 2024. Ordem do dia, primeira parte. Levando em consideração, então, que nós tivemos um problema técnico aí na gravação da reunião e que a ata já foi lida e aprovada pelos vereadores, nós já vamos passar, então, para a segunda parte. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, a emenda substitutiva número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, ao substitutivo 1 do projeto de lei número 23 de 2024, LOA. Boa noite, vereadora Cleusa, demais vereadores, Fernando aqui, e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Venho a esta comissão emenda substitutiva número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, ao substitutivo 1, ao projeto de lei 23 de 2024, que orça, receita e fixa a despesa para o exercício de 2025. De autoria do Executivo Municipal para análise, discussão e posterior emissão de parecer. A emenda visa alterar a redação do inciso 1 do artigo 2º, autorizando abrir créditos suplementares até o limite de 15% do valor total do orçamento. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da emenda, de modo que foi colocada em discussão. Seguida a tramitação após debates, a emenda substitutiva número 1 foi colocada em votação, recebendo o voto favorável dos vereadores Aline Ferreira de Lima Filho e Cícero Sebastião dos Reis Silva, e abstenção do voto da vereadora Cristiane Pinheiro Lula. Desta forma, estou aprovada por maioria a emenda substitutiva número 1 ao substitutivo 1 do projeto de lei número 23 de 2024. Conclusão, portanto, da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por maioria, é de parecer favorável à emenda substitutiva número 1 ao substitutivo 1 do projeto de lei 23 de 2024, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Desterro do Melo, sala de reuniões, 19 de dezembro de 2024. Ordem, discussão única, emenda substitutiva número 1, a LOA. Senhor presidente, pela ordem, novamente boa noite aí aos demais partes, servidores da casa. Nós tivemos um problema aí técnico em relação à gravação, pelo qual nós retornamos aí, né, com a discussão. Vou ser breve em relação à emenda. Como eu havia dito antes, o ano que vem, o orçamento ainda foi elaborado pela atual gestão. Assim como o PPA do próximo governo, o primeiro ano ainda vai ser também dessa gestão. Eu acho que essa casa não poderia fazer de forma diferente do que fez nos últimos 3 anos, dentro desse orçamento que está sendo repetido nos últimos 3 anos para o ano que vem. Então a emenda, ela repete, como eu havia dito antes, o que o vereador Cícero muito bem pontuou o ano passado, o que o vereador Luiz Júnior também pontuou no ano anterior, e o que todos nós fomos favoráveis. Então, para o ano que vem, nós esperamos aí, realmente o próximo governo consiga elaborar um orçamento conciso, para que não se tenha as aberrações que nós presenciamos, infelizmente, dessa última gestão. O descontrole orçamentário absurdo, tamanho é a quantidade de projetos de implementação que chegou agora, principalmente após a realização das eleições. Então aqui se mantém dentro desse, das duas emendas, na verdade, já estou falando a respeito das duas aqui, o que essa casa aqui defendeu
nesses últimos 3 anos, nesses últimos 4 anos, que é o controle orçamentário, o respeito ao orçamento, o respeito à Casa Legislativa, a todos os vereadores aqui. Eu acho que essa luta nossa foi muito proveitosa em relação a ter mostrado para a população o trabalho efetivo aí dessa casa. E deixei muito claro, tive a oportunidade de conversar com o próximo gestor, com o Edmar, todos nós temos a esperança aí, realmente que seja um governo de conversa com a Casa Legislativa. Alguns estudos que eu venho fazendo, eu achei uma teoria interessante que fala que a política nada mais é do que se resolver conflitos através do diálogo. Um resumo bem simples aí. Faltou isso, eu pelo menos notei isso nos últimos 4 anos, e a gente deixa aí totalmente aberto esse diálogo. Ninguém aqui, em questão de situação oposição, jamais votou algum projeto contrário ao interesse do município. E isso está registrado e gravado aí, e assim como eu também deixei isso claro para o Grazinho, qualquer projeto que venha a essa casa, que depender do próximo mandato nosso, que tiver compromisso com o município, nós estaremos aqui para votar favorável. O que vier contrário ao interesse do município, assim como alguns projetos que chegaram agora de última hora, nós também seremos contrários. O interesse sempre vai ser do município, não o interesse do governante. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, boa noite a todos, boa noite à população que nos assiste através das redes sociais. Esse projeto, senhor presidente, alô, lançamento do ano que vem, é o último projeto que eu voto como vereador nessa legislatura. Ano que vem não estarei presente aqui nesta casa como vereador, mas continuarei sendo fiscal da população. Para quem acha que eu estou fora da política, está muito enganado. Eu estou mais dentro do que nunca. E o próximo prefeito sofrerá as mesmas cobranças que a atual teve. Porque o meu compromisso não é com partido, o meu compromisso não é com uma pessoa, o meu compromisso é com o Desterro do Melo. Sempre será. E eu posso ser chamado de chato, ser chamado de exigente, mas jamais de incoerente. As emendas do vereador Fábio Júnior, se eu votar contra, eu serei incoerente, porque nos anos anteriores eu apresentei emendas no mesmo teor e pedi o voto de todos, vocês aprovaram. Então, não é porque o Charazinho, que vai ser o prefeito, que eu vou votar um orçamento diferente. Tem que ser da mesma forma. O pau que dá em Chico dá em Francisco, tem esse ditado por aí. E vai ser dessa forma que eu vou agir. Vou continuar fiscalizando, não como vereador, mas nós temos os nossos representantes, temos a quem cobrar, temos pessoas competentes que vão entrar nessa casa, temos quem vai continuar, que é competente também, e o prefeito será muito cobrado. Ele terá 4 anos para mostrar o trabalho. E a gente vai estar aí para cobrar. E o voto, as emendas têm o meu voto favorável pela coerência. E se administrar direito, não precisa ficar mandando projeto picado fim de ano aqui, chegando projeto 20 de dezembro na Câmara, para apagar incêndio, de gastança, de irresponsabilidade, porque a Câmara nunca se negou a votar nada que fosse bom para o município. Ninguém nunca deixou de receber porque a Câmara congelou tal recurso. Nunca foi de responsabilidade dessa casa, e sim do mau uso do dinheiro por parte do Executivo. Portanto, encerro a minha participação como vereador, sendo coerente, e o trabalho não para por aqui. Senhor presidente, pela ordem, essa emenda passou na minha comissão de orçamento, qual fui relator e relatei pela aprovação da emenda,
Eu quero falar principalmente para a população que nos acompanha. Se vocês verem tanto de reuniões que temos aqui, tanto de projetos que votamos aqui, é por causa da transparência, é por causa que a nossa Câmara, ela transmite as reuniões e a nossa Câmara deixa claro ao povo tudo o que está acontecendo no município. Por que eu estou falando isso? Votando esta emenda, causa mais autonomia entre os poderes. Os vereadores próximos que estão a tomar posse no dia 1º terão muito trabalho, como nós também temos. E ter muito trabalho é sinal de transparência, porque todas as reuniões da legislatura 2025 a 2028 serão transmitidas também. Todos os projetos de lei votados aqui, a população irá ficar sabendo. E se não for aprovada esta emenda, o prefeito ele tem o poder de assinar toda a suplementação. Eu quero aqui já defender as duas emendas, vereador Fábio, tanto a supressiva como a substitutiva, por causa disso. Ele sozinho ele pode assinar e fazer mudanças no orçamento, sem que os vereadores autorizem e sejam discutidos aqui na Câmara, e, consequentemente, sem que a população fique sabendo. Porque os decretos não estão sendo publicados. Eu espero que no próximo governo a transparência possa publicar esses decretos, como também publicar as leis que aqui vão ser aprovadas, votadas, discutidas ou não aprovadas, de acordo com os próximos vereadores. Então, a próxima Câmara deverá se debruçar sobre todos os projetos de lei de orçamento, como nós fazemos. Isso causa transparência para a população, que vocês vão ver, como viram nesses 4 anos, a prefeita pede suplementação, no caso será o prefeito, para tal área, vocês irão ficar sabendo. E isso não é falar de política, isso é falar de poder, de democracia, é falar de transparência. E como foi dito o vereador Luiz Júnior, falar de coerência. Eu votei para que o orçamento da prefeita Maiara pudesse ter 15% de suplementação por conta dela e todas as demais suplementações passassem aqui na Câmara. Por quê? Eu, como vereador, queria fiscalizar, queria ter acesso a esses projetos, queria poder ter a autonomia de votar a favor ou contra esses projetos, como fizemos. Vou dar um exemplo aqui de um projeto de suplementação de R$1 milhão para exposição. Se uma emenda dessa não for aprovada, um projeto desse pode ser simplesmente assinado pelo prefeito no seu gabinete, sem todos os vereadores saberem e sem a população saber. Eu tenho certeza que você que acompanha a política do Mel não concorda com isso. Então, não estou dizendo que o próximo prefeito iria fazer isso. Mas é direito nosso, é direito também dos próximos vereadores ter poder de fiscalização e receber todos esses projetos para que eles deem o aval deles pela aprovação ou pela rejeição. O Tribunal de Contas aí deu um parecer defendendo a suplementação de até 30%. E nós votamos aí durante o governo da prefeita Maiara 15%. E eu voto a favor de 15% também para o Charazinho, mesmo sendo no grupo dele, como votaria 15% se fosse a Márcia, como votaria 15% se fosse a Maiara. Porque nós estamos falando aqui de gestor do partido que ele está. Nós estamos falando aqui de defender a independência dos poderes. E principalmente, você da população, você eleitor, dono desse dinheiro. Fique sabendo como que esse dinheiro é gasto. E o próximo prefeito, que é o Charazinho, cujo desejo tenha sucesso e boa sorte também em lidar com o orçamento, já possa ver que muitas vezes não é necessário tantos projetos de suplementação como vem. Tem que se adequar, tem que se sentar muito ali com todo o pessoal que elabora esses projetos, o vereador Quito aqui não me deixa mentir, para que esses projetos venham de forma correta. Não teve nenhuma reunião da nossa comissão de orçamento que a gente conseguiu aprovar um projeto no mesmo dia, porque faltava documentação. Isso não foi só esse ano, durante esses 4 anos. Então é inadmissível que a equipe que formula esses projetos não entre num padrão, que sabe que não só o ofício e o projeto deve vir, mas deve vir o ofício, o projeto e todos os documentos necessários de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Então, que o próximo prefeito possa adequar isso junto à sua administração, para que possa chegar esses projetos para ponto de ser votado rapidamente aqui. E com relação à articulação com os próximos vereadores, que o próximo secretário ou secretária de governo possa ter essa articulação junto com a Câmara, coisa que neste mandato da prefeita Maiara não teve.
né, que seja um secretário próximo aqui aos vereadores e que possa saber articular para que possa votar os projetos de maneira mais célere possível, como nós fazemos aqui, mas que sejam projetos realmente de interesse para a população. E eu desejo aí sucesso para o próximo prefeito, para a sua próxima equipe, em saber conversar com a Câmara. Né? E o secretário de Governo é o principal articulador para isso, e que ele possa ter a competência de fazer isso em defesa do município, como desejo sucesso aos vereadores, meus colegas reeleitos e os próximos que tomarão posse aqui. Debruçar sobre o orçamento é chato, mas é necessário. E que a população possa cada vez valorizar o trabalho do vereador e, mais que valorizar, acompanhar, porque tudo que nós decidimos aqui atinge diretamente vocês. E para isso, eu voto a favor da supressiva e da substitutiva, para que dê autonomia aos próximos vereadores e para que tenha independência dos poderes. Muito obrigado. Senhor presidente, só para concluir, eu achava que devia ter na lei brasileira, eu acho que qualquer pessoa com um cargo no executivo, ela teria que passar pelo legislativo primeiro, porque é uma experiência muito boa. Temos em vista, se a gente for puxar o histórico, muitos que não passaram pelo legislativo primeiro tiveram até problemas aí com leis, algumas coisas que fizeram errado, por não conhecer o processo democrático que é aprovado as coisas, e cabe a eles executar da forma que o legislativo decide. E o próximo prefeito, ele já foi vereador. Tomara que ele tenha aprendido bastante aqui e ele põe em prática o que ele aprendeu, porque é muito ruim, foi um mandato muito difícil na questão do diálogo. A gente não conseguiu dialogar com ele. As duas vezes que tentei procurar, uma eu tomei chá de cadeira e não fui recebido, e a outra eu já fui abordado para falar sobre a eleição. Eu não fui falar sobre a eleição, eu fui falar sobre os problemas do município, que eu queria ajudar a resolver. Então, tudo que eu falava, e a próxima eleição? E aí, vamos fechar? Só pensaram, vamos fechar. Eu pelo menos me preocupei com a eleição, nem candidato eu fui. Então, que o próximo prefeito está com algum projeto lá, se utilizar direito, os 15% da comuna inteira. Mas caso receba um recurso extra, algo não previsto, pega o projeto, vem pessoalmente na Câmara, não pega o secretário de governo, que tem que ser uma pessoa articulada, chega e conversa com os vereadores, nós temos tal tempo para votar esse projeto, senão a gente perde o recurso, vai ser bom para o município. Eu duvido que o vereador vota contra. Agora, a pessoa encher a cara para os botecos da vida e falar que não precisa do vereador é responsabilidade institucional. Isso não existe. Se o prefeito põe em prática o que ele já foi como vereador e ele tiver diálogo, ele vai ter sucesso na condução, na harmonia dos poderes, porque os vereadores não vão bater com a porta na cara dele, não. Tudo nessa vida é conversado. E o que for bom, vereador não vota contra não, porque quem enfrenta o povo na rua é vereador. Então, cabe o que vai faltar, se não tomara que não falte, é o diálogo. E se tiver diálogo, não quero para gente. O que faltou foi isso. Senhor presidente, tem a ordem. Boa noite aos colegas vereadores, colega vereadora Matheusa, a Júlia e a Fernanda, e a todos que nos assistem. Eu quero aqui parabenizar o vereador Cícero, o vereador Fábio Júnior, pelas emendas aí na LOA, no orçamento do próximo ano. Quero também parabenizar, primeiramente, o vereador Juninho, porque foi a primeira iniciativa dos 15% nessa casa que eu achei muito bacana, né? É uma fiscalização a mais, um executivo, coisa muito bacana. E depois veio o vereador Cícero com a mesma emenda, agora o vereador Fábio. Essas emendas ficaram em torno da comissão, fui favorável, porque acho que é bacana e é uma responsabilidade muito grande dessa casa, né?
Então, muito bom. E quero dizer que votei aí, hoje está sendo a última reunião que eu venho nessa casa, nesse mandato. Próximo mandato não estarei aqui também, né? Eu votei 2 projetos aqui, ontem, 28 e 29, mas até bem lembrado aqui, agora pelo vereador Luiz Júnior, dizem que não precisava de vereador. E por esse motivo eu votei contra. Por quê? Eu sou vereador, se não precisava de mim, por que precisar agora para poder consertar falta de responsabilidade da prefeita? Então, por isso, eu votei contra esses 2 PL. Mas o resto, tive muita responsabilidade, graças a Deus, no meu trabalho, em 8 anos aqui nessa casa. Desejo a todos que vai estar presente nessa casa, que a todos um bom trabalho, boa sorte. Ao próximo prefeito Edmar Charazinho também desejo um bom trabalho e que seja um prefeito com mais responsabilidade de que a atual prefeito está aí, e faltou muito com a responsabilidade com o nosso município. Muito obrigado, tenha uma boa noite a todos. Senhor presidente, só para concluir, a próxima legislatura ela tem que ter uma responsabilidade muito grande com o nosso povo. Eu tenho certeza que eu posso falar na pessoa do vereador Fábio, que foi reeleito, que terão esse compromisso. Que o próximo presidente, né, possa fazer sim reuniões ordinárias e extraordinárias, não tenha medo de vir na Câmara e tem que encarar os projetos e a transparência dos próximos vereadores, assim também encaram. Porque a nossa legislatura, como eu disse aqui na última reunião ordinária, deixou um legado. E eu espero que a próxima seja melhor que a nossa. Que os próximos vereadores sejam melhores do que a gente, acerte mais do que a gente, inove mais do que nós inovamos aqui na Câmara. E que o próximo presidente tenha um compromisso sério de defender o poder legislativo, do qual fazemos parte, a autonomia dos poderes. E como eu havia dito, só para finalizar, que o próximo governo, como foi dito aqui pelos vereadores, tenha um diálogo aberto com a próxima Câmara. Tenho certeza que esse exemplo que foi dado nessa governo da Maiara não vai se repetir. Ninguém seria louco de repetir isso, de fazer o que foi dito nessa tribuna aqui pelo senhor Robert Amaral, aí, que representava o governo, depois da eleição sumiu, sobre a Câmara. Não tem que ir na casa de vereador ameaçar vereador. Não tem que ir para a internet ameaçar vereador. Não tem que tentar sabotar ou querer incriminar algum vereador por algo que nem ele fez ou que deixou de fazer. Não tem que ficar induzindo até as forças a ficar dando blitz em vereador. São poderes autônomos. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa Câmara com os senhores e senhoras, porque tentaram, mas não nos derrubaram. A Câmara vai se encerrar aí nesses últimos dias, talvez hoje, com uma legislatura autônoma, muito forte, e que as urnas mostrou realmente quem estava com a razão, quem foi forte, quem venceu. E através da verdade, sem ataques pessoais, sem tentar incriminar o vereador, sem tentar fazer nada de errado. Nós vencemos porque o povo de Desterro do Melo nos confiou e o povo venceu. E que o próximo governo, com seu secretário de governo, tenha um debate amplo aqui nessa casa. Que venha aqui, como diz o vereador Luiz Júnior, defender sim os seus projetos, propor sim inovação para a nossa cidade. E tenha diálogo com a sua base, tenha diálogo com os vereadores da Márcia, tenha diálogo com os vereadores da Maiara, e possa todo mundo junto fazer o Melo prosperar. A eleição é só daqui 4 anos, mas o mandato está terminando e os próximos mandatos irão dar continuidade. Já começou e tem que mostrar trabalho para o povo. Muito obrigado. Coloco em votação única emenda substitutiva número 1, a lei de a LOA. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo permaneçam em comissão. Emenda então aprovada por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, a emenda supressiva número 1 de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos ao substitutivo número 1
do projeto de lei número 23 de 2024, lei orçamentária anual. Vem a esta comissão a emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, ao substitutivo 1, ao projeto de lei número 23 de 2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. A emenda visa suprir os incisos 2 e 3 do artigo 2º do substitutivo 1 ao PL 23 de 2024. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou constitucionalidade que determinasse a rejeição da emenda, de modo que foi colocada em discussão. Seguindo tramitação após debates, a emenda supressiva foi colocada em votação, recebendo o voto favorável dos vereadores Alinto Ferreira de Lima Filho e Cícero Sebastião dos Reis Silva, e voto contrário da vereadora Cristiane Pinheiro Luna. Desta forma, restou aprovada por maioria a emenda supressiva número 1, ao substitutivo 1, ao projeto de lei 23 de 2024. Conclusão, portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, tomada a prestação de contas, por maioria, é de parecer favorável à emenda supressiva número 1, ao substitutivo 1, ao projeto de lei 23 de 2024, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Desterro do Melo, sala de reuniões, 19 de dezembro de 2024. Coloco em discussão única a emenda supressiva número 1. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação única a emenda supressiva número 1, a lei orçamentária anual. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneça a comissão. Emenda aprovada por unanimidade. Coloco em segunda discussão o substitutivo ao projeto de lei número 23, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício 2025. Esta é a segunda discussão, a lei orçamentária anual. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação, em redação final, o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 23 de 2024, lei orçamentária anual. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneça a comissão. Projeto aprovado por unanimidade. Encaminho para a sanção do Executivo Municipal com a inclusão da emenda. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, ao substitutivo número 1, ao projeto de lei número 30 de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional, modalidade suplementar, no orçamento do exercício de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Vem a esta comissão o substitutivo número 1, ao projeto de lei 30 de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional, modalidade suplementar, no orçamento do exercício de 2024, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. Conforme informado pelo Executivo Municipal, o presente projeto dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional ao orçamento do exercício de 2024, no percentual de 2,8% calculados sobre o valor total da despesa estimada na LOA de 2024. Em análise, a Procuradoria Jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta de lei. Seguida a tramitação após debates, o substitutivo ao projeto de lei 30 de 2024 foi colocado em votação, recebendo o voto favorável dos vereadores Cristiane Pinheiro Luna, Cícero Sebastião dos Reis Silva e abstenção do voto do vereador Alinto Ferreira de Lima Filho. Conclusão, portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por maioria, é de parecer favorável ao projeto de lei 30 de 2024, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Desculpa. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 19 de dezembro de 2024. Coloco em primeira discussão o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 30 de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional, modalidade suplementar, no orçamento do exercício financeiro de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Está em discussão o projeto. Desculpa a emenda. O projeto mesmo.
Senhor presidente, pela ordem, esse projeto também passou na nossa comissão de orçamento. É um substitutivo, porque o primeiro projeto, a prefeita pedia 2,8% de suplementação do orçamento geral, o que daria em torno aí de 680 mil reais, desculpa. E a gente não sabia, dentro do projeto, se esse valor seria gasto com a área. Somente na mensagem que ela havia dito nesse projeto era para o Fundeb, para a educação e para a saúde, para atingir os índices constitucionais. Então a prefeita mandou o substitutivo. Então no parágrafo primeiro, ela ativou aí, colocando as duas fontes. Então, são 12 fontes, valor de 550 mil reais para educação. Fonte 10, desculpa, função 10, fonte 621.000, valor de R$ 134.452,51 para a saúde. Pois bem, até então, a prefeita estava pedindo suplementação nesses valores para essa área, saúde e educação, para atingir os índices constitucionais. Então, a gente fez um pedido durante as nossas reuniões da comissão para saber se os índices foram atingidos ou não. E, rapidamente, de acordo com o parecer contábil e com todos os documentos e anexos, o índice da educação, que é o mínimo de 25%, até a data presente aqui, dia 18 de dezembro, ele estava em 24,57%. Já a saúde já havia superado os 15% que é necessário, atingindo até então 16,91%. E o Fundeb também já atingiu a meta, agora atualmente com 70,17%. Então, durante a discussão, a gente falou a necessidade de suplementar, sendo que as metas foram atingidas, porque era o que estava na mensagem aqui do projeto de lei. Porém, em conversa com o vereador Cristiane, foi despassado que esse valor é para a folha de pagamento, com relação à educação, R$ 550 mil. E o valor de R$ 134.452,51 é um valor de transposição, de acordo com a Lei 171, a lei estadual, para que o município não perca esse dinheiro. Essa lei vence agora dia 31 de dezembro. Se esse valor não for transposto, retirado de uma caixinha e colocado na outra, para a população que está nos acompanhando, esse valor vai voltar para o estado de Minas. Já os outros R$ 550 mil é para pagar aí, rescisão dos professores e rateio do Fundeb. Então, depois desses argumentos, o meu voto foi a favor do projeto de lei. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem aí, não poderia deixar de manifestar em relação a esse projeto. Primeira coisa, jamais votaria qualquer coisa contra a educação ou a saúde, ou qualquer interesse do município. E isso está bem registrado e escrito na nossa conduta nesses últimos 4 anos aqui. Esse projeto é mais uma mentira que o Executivo encaminha, tentando o desespero aí de salvar as próprias contas. Ora, todo respeito à comissão que debateu o projeto, e é o entendimento do vereador Cícero, mas o projeto não fala dentro do corpo na fonte de folha de pagamento. E a autorização, ela está na fonte 500, na função 12 aqui. E eu gostaria de entender o seguinte: nós já estamos com o mês de dezembro encerrado, a educação já está de recesso, não tem mais merenda, não tem mais transporte escolar, e até agora, porque nós vamos autorizar da agora para frente, até agora a prefeita não conseguiu cumprir o mínimo constitucional de investimento na educação, de 25%.
eu creio que vai ser a primeira prefeita na história do município a não conseguir investir o mínimo na educação. E não é por falta de dinheiro, não. Sobrou dinheiro do Fundeb, né? Sobrou repasse. O município aqui, nós inclusive votamos nessa casa, o piso dos professores, investimento na saúde, tudo que dependeu do voto dessa casa foi feito. Todos os projetos que vieram em relação à suplementação de convênios, de projetos, eu creio que somente, como ressaltou o vereador Cícero, o projeto da exposição, que não chegou nem a ser debatido aqui, que levantou uma grande polêmica sobre suplementação. Mas realmente não me lembro que a gente tenha rejeitado projeto de suplementação. Então isso aqui é um desespero orçamentário em que eu lá em abril já avisava. Estão empenhando mais no que está se arrecadando. Está gravado, foi dito, falado, mostrado. Há 15 dias atrás, a despesa do município estava cerca de 2.800.000 para ser empenhado, além do que estava sendo arrecadado. Isso é um absurdo, isso é brincar com o dinheiro público. E agora, no final do apagar das luzes, falar que não conseguiu e que isso aqui é para a folha de pagamento dos funcionários da educação, isso é mentira. Nós aprovamos aqui nessa casa 1.200.000 para a folha de pagamento, mais, no total? 233. Hã? 1.233. Mais 421. Para a folha de pagamento. Como que agora tem se Valtério de falar que precisa de mais 550.000 para pagar a folha da educação? A folha da educação, eu duvido que fique 550.000, eu duvido. Resume a educação para mim, que me mostra que a educação vai ficar sem receber e que o empenho da folha de pagamento da educação é de 550.000. Não é, isso aqui é uma lorota, isso aqui é uma mentira para salvar CPF de mau gestor. Eu espero profundamente que essa casa não caia nessa lorota para salvar CPF de mau gestor. Mau gestor merece um peso e responsabilidade da lei. Nós, enquanto vereadores, somos justamente os que fazem as leis dentro da esfera do município e os que fazem cumprir a lei também dentro da esfera estadual e federal, como fiscalizadores do orçamento e da conduta do executivo. Esse é o meu posicionamento. Não vejo 550.000 aqui dentro da folha de pagamento da educação. Duvido. 550.000 hoje deve pagar praticamente toda a folha do município, até porque muita gente foi mandada embora. Tirando aí os encargos, essa parte aí, nós vamos colocar o líquido da folha ali fora encargo. Deve praticamente pagar os funcionários aí efetivos do município. Então, é mais uma lorota, mais uma piada que tenta se ludibriar essa casa, e eu não fico satisfeito, né, com a forma com que esses projetos chegam, com a falta de transparência do executivo, assim como falou o vereador Cícero, né, e a gente espera que para a próxima gestão se tenha realmente uma ampla conversa, debate. Ninguém está aqui para rejeitar nada de interesse do município, mas eu, particularmente, em respeito a todos aqueles que me elegeram e que consideram o nosso trabalho, não estou aqui para salvar CPF de mau gestor. Essa é a minha conduta e a minha postura em relação ao projeto. Senhor presidente, pela ordem, trazer um debate é muito bom e por isso que existem 9 vereadores aqui na Câmara. Como eu disse na primeira votação aqui, durante a relatoria lá na Comissão de Orçamento, né, eu, o vereador Cristiano, votou a favor, o vereador Vitor Espírito, e vou bater meu voto a favor nessa primeira discussão, nessa primeira votação, até porque esse voto não é o voto final, né, vale a segunda votação.
E levaria em conta as considerações do vereador Fábio Cruz, né, e nós podemos aí discutir novamente isso aí junto. Para a segunda votação a gente votar ainda mais claro a defesa do cidadão. Se for para defender a educação e a saúde, vou manter meu voto. Como foi dito pelo vereador Fábio, se for para defender CPF de mau gestor, meu voto mudará para o contrário. Mas mantenho nessa primeira discussão do voto a favor. Foi geral. Senhor presidente, pela ordem, esse projeto 30 passou na minha comissão de orçamento também, na qual eu estimo meu voto. Mas agora no plenário eu vou mudar o meu voto e vou votar o contrário. Por quê? Todos os projetos se falam de folha de pagamento. E nós aprovemos aqui, antes da eleição, um projeto com mais de 2 milhões, que é para a folha de pagamento, de novembro, dezembro e o 13º. Então, se no final do mandato ficar um funcionário sem receber um centavo, a culpa não é dessa casa, não é de nenhum vereador, é da má gestão. Então, por isso, o meu voto é contrário. Muito obrigado. Senhor presidente, aqui eu não venho nem fazer uma defesa minha, não, vou fazer uma defesa da instituição Câmara, porque adoro pôr o nome da Câmara, tentar colocar o nome da Câmara na boca das pessoas para falar em alto, mas as pessoas nos consultam. E muito bom que está tudo registrado. Antes da eleição, votamos, a minha cunhada, ela é tesoureira da prefeitura. A gente tem um bom diálogo, embora eu seja oposição a eles, né? Ela me explicou, se vocês votarem aquele projeto, vocês estão garantindo a folha de pagamento até o fim do ano. Mandaram há poucos dias, isso é para garantir as rescisões. Votamos também. E votamos para garantir o PASEP também. Falta mais o quê? Então, é contradição demais. Então, a Câmara nunca atrapalhou ninguém a receber nada, sempre votou, vota antes do prazo, a gente nem gasta todo o prazo para votar os projetos. Tem projeto chegando aqui esses dias, o projeto chega esses dias aqui, e a gente vota rápido. Então, se tudo que vem para a Câmara é para pagar funcionário, por isso que não tem remédio no posto, por isso que não tem serviço público de qualidade, não tem óleo para abastecer máquina para tirar um barranco, tem ponte caindo, por isso que não tem nada, virou uma terra arrasada, desceu do mel uma terra arrasada. Agora eu não vou carregar a culpa de má gestão, não. Gasta tudo com os contratados, com contratos de gente de fora, porque quem é daqui ganha salário mínimo para fazer uma limpeza, para trabalhar na escola, esse aqui, ele não pode pagar o preço de um irresponsável que vem de fora e ganha 7 mil, fica rodando os carros da prefeitura, fazendo gastança. Porque tem o Robert aí, o da comunicação aí, depois de 5h10 da tarde, do dia 6 de outubro, eu nunca mais vi o cidadão. Nunca mais vi o cidadão não sumiu. Então eles só levam o dinheiro. Eles não compram no comércio do Melo. Ele foi mandado embora também. Não sei. A prefeita, eu acho que a prefeita deve ter sido mandada embora. O cara fica 12 dias sem vir no Melo também. Então é o seguinte, o Thales sumiu, o homem que era para baixo, para cima, sumiu. Então, e o povo? Eu quero saber onde que entra o povo. Agora, vim colocar a culpa em mim, todo funcionário, por desinformação, vinha me perguntar, vocês vão atrapalhar no RCB? Onde que Câmara atrapalha o RCB? Eu não mando dinheiro, eu não assino cheque, eu não sou responsável. Câmara legisla, Câmara é fiscal.
E o Poder Executivo faz, eles executam. Eu não pago salário de ninguém. Eu aprovo orçamento, e a prefeita cumpre o orçamento. Ela gastou errado, ela não obedeceu o que estava na lei. Ela não obedeceu a lei. Por isso está mandando projeto agora, aos 45 do segundo tempo. E espero, tá? Manda um recado. Manda um recado para o prefeito eleito. Não protege quem está errado, não. Põe a verdade para fora. Abra a caixa preta da prefeitura. Porque se acobertar e encobrir os crimes que foram cometidos nessa gestão, eu farei oposição. Eu não compactuo com coisa errada. Se ficar protegendo para tentar tirar vantagem futura, para fazer aliança com quem fez coisa errada, ou abre a caixa preta da prefeitura e mostra tudo que tem de errado lá, ou eu farei oposição, porque eu não compactuo com coisa errada. O meu partido é independente, eu não preciso de prefeitura, não. Então, o recado está dado. E a minha parte eu fiz, nós estamos botando projeto para pagar a folha aqui o ano inteiro. E já está garantida a folha. Se não pagar, é porque comeram o dinheiro. Senhor presidente, só duas situações aqui em relação ao vereador Quito levantou também, havia falado antes aqui, sobre o projeto de lei que veio aqui em julho desse ano, né, de 2024, e que nós aprovamos aí, aqui não tem a soma, tem R$2.375.000. Vou repetir, R$2.375.000 para folha de pagamento, assim como o vereador Quito ressaltou aqui, de novembro, dezembro e 13º. Isso está aqui. Inclui, inclusive, né, as fontes da educação, de pagamento da educação. Eu queria deixar aqui um conselho, né? Conselho, eu acho que é sempre bom, porque mostra a experiência dessa gestão do Legislativo para a próxima gestão do Executivo. Eu, no primeiro ano de mandato aqui, a primeira coisa que eu fortaleci foi o controle interno. Como que o governo Charazinho não cai numa pegadinha de chegar em dezembro do ano que vem, no desespero como está sendo mostrado aqui agora, que não atingiu o índice mínimo de educação, não atingiu o índice constitucional de saúde? Mantenha o controle quadrimestral ou trimestral do controle interno. Fortalece o controle interno, porque o controle interno vai chegar para o prefeito. Prefeito, esses últimos 3 meses, a educação do senhor está só com 20%, hein? Porque teve férias lá em janeiro e tal, então o primeiro mês, né, foi pouco e tal, pegou. Quando for daqui a 3 meses, prefeito, melhorou um pouquinho, nós estamos com 22, 23. Quando chega em dezembro, beleza, eu acompanhei mês a mês ali, não foi feito, gente. O controle interno da prefeitura é um guarda-roupa de pendurar cabide. Comissão de controle interno, eu já cansei de bater na tecla, isso não existe. Eu tenho que ter um controlador interno, tem que ser um servidor efetivo, assim como recomenda o Ministério Público, assim como recomenda o Tribunal de Contas, e é para isso aqui, não é para atrapalhar o prefeito, não. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar no controle interno totalmente efetivo na Câmara, o que passou depois para o vereador Quito como presidente, assim como o vereador Jerônimo agora. O que você traz transparência, traz controle, traz tudo claro e acompanhado. Não é para perseguir, é para ajudar. E está aqui mostrando isso agora. Por que agora em dezembro, faltando 10 dias, menos de 10 dias para acabar o ano, tem coragem de falar que não, eu preciso de 550 mil
para completar os meus 25% da educação. A educação não está de férias, gente. Está tudo errado. Eu fico triste de arrematar esse mandato com um projeto de lei dessa natureza. Como eu falei inicialmente, volto a repetir. Falta respeito a essa casa. Essa casa não falta com respeito nem ao executivo e nem aos funcionários. Tanto é que o projeto de lei que foi buscado pelo vereador Quito está aqui, ó. Antes da eleição, votamos 2.375.000 unânime. Todos os vereadores aqui, todos, nenhum voto contrário, para a folha de pagamento. Então a folha de pagamento está garantida. Qualquer coisa que se fale fora disso é lorota. Senhor presidente, pela ordem, agradecer o vereador aqui pela pesquisa, porque eu mesmo errei o número aqui. Eu falava 1.233, então são 2 milhões e quase 4%, né? Um valor muito considerável, fora o valor que já aprovamos aqui ontem, de 421 mil para rescisão de quem está em contrato com a prefeitura, prestador de serviços aí direto, né? Esse diálogo nosso é muito bom para levantar essas questões, tanto políticas como técnicas, e fica então, como eu havia dito, irei estudar até mais esse projeto. Não quer dizer para a população que nos acompanha que a gente estuda pouco, não, o vereador Quito está de prova aqui que a gente junta na comissão de orçamento, nós três, eu e o Cristiano, mais o advogado. Ontem nós tínhamos 2 advogados e mais a contadora. Inclusive ontem eu liguei para a contadora para tirar dúvida até sobre essas duas fontes aí, e depois eu liguei até para o contador da equipe de transição do Charazinho, que é o Marconi, para também tomar dúvidas sobre isso aí. E através de todos esses estudos que eu pontuei o meu voto. Porém, eu voltarei para contar com o Marconi sobre isso, e também, né, a nossa comissão de orçamento, caso preciso, faço até um ofício pedindo aí informação à prefeitura sobre essas questões. Então, posso mudar o meu voto aí na próxima reunião. E obrigado aos demais vereadores, né, por esse diálogo que só enriquece a votação. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em primeira votação o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 30 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo permaneçam na comissão. O projeto rejeitado, 4 votos a 1. Gostaria, né, de perguntar aos vereadores, né, se a gente poderia talvez quebrar um interstício aí das 24 horas e colocar esse projeto também em segunda votação para a gente encerrar o ano aqui e não precisar de voltar a outra reunião somente para votar esse projeto. Quem estiver de acordo, então, permaneça como está. Deixa eu comentar. Completar meu voto contrário, tendo em vista, como eu havia falado aí, sobre apurar mais uma vez esse voto desse projeto 30. Nós temos aí na comissão o projeto 31, que também é da nossa equipe de orçamento, e ele ainda não foi discutido. A vereadora Cristiane pediu vista, ela não está. Como foi feito nos últimos anos aqui na casa, eu gostaria que os demais vereadores reconsiderassem até para nos defender, porque nós estamos com os 9 aqui na mesa, né, na Câmara. Apesar de sermos maioria, estamos com 6, com a relação depois não ser questionado, aí, talvez até de forma judicial, a quebra de interstício por não estar o colegiado completo. Então, assim, uma dica que eu dou, eu voto contra aí a quebra de interstício. Senhor presidente, se todos os 9 estivessem aqui, eu concordaria, se fosse de comum acordo, todos pensassem igual, de quebrar o interstício, aí eu concordava. Mas como não estão aqui, eles podem questionar, eles não vieram na primeira votação, mas têm interesse em vir na segunda, eles podem reclamar. Então, eu não concordo com a quebra do interstício, apesar de dizer que eu não volto aqui mais para votar projeto esse ano. Então a votação, o seu voto é contra a quebra.
É contra a queda, mas eu não volto aqui não. Senhor presidente, eu acho também que, considerando a polêmica aí trazida até pelo vereador Cícero, que não há uma. Acho que a quebra de interstício ela tem que ser uma questão unânime para evitar qualquer tipo de vício, né, em relação à votação. Então, eu também sou contrário à quebra de interstício aí, né, em função de se não obter uma unanimidade e em função da polêmica. É um projeto de mais de quase 700 mil reais, né? Não é um projeto simples. Então eu sou contrário à quebra de interstício também. Gostaria de, então, pelo menos questionar o plenário aí, que qual seria o melhor dia para a gente marcar essa votação? Segunda-feira? Poderia ser segunda às 19, igual estava marcado antes? Depender de estrada, assim. 19 seria bom? Eu não vou me comprometer de vir, não. Eu tenho um compromisso seguro. Florone, então encerra e aí a gente encerra e aí vocês debatem. Encerra pra gente poder publicar e aí vocês debatem. Você que A sabe. gente então vai fazer o seguinte, nós vamos tentar viabilizar um melhor dia, né? E depois no grupo a gente marca então essa reunião extraordinária para encerrar com esse projeto número 30. Então, estando esgotadas as matérias desta pauta, declaro encerrada essa reunião. Podia suspender para aprovar ato de uma vez? Vai estar todo mundo aqui? Não, mas de qualquer forma está pronto. Ato. Eu já li. Então, como talvez seria a última reunião também, a gente então pode aproveitar então, para aprovar a ata dessa reunião. Tá? Então, só aguardar a Fernanda acabar de imprimir a ata e a gente já faz a aprovação da